para ansiedade não me fez bem. E agora? A gente precisa entender que um medicamento pode ser indicado para uma pessoa e para outra não ter o efeito que a gente espera. Outra coisa, tem medicamentos que vão levar muito tempo para eu ter uma ação. Tem medicamentos que eu vou ter um efeito mais rápido. A gente tem disponível mais de 30 medicamentos para tratar a ansiedade. Então, se você não respondeu ao primeiro medicamento, em primeiro lugar, precisa entender se esse é o diagnóstico. O diagnóstico está correto? Converse com o seu médico sobre isso. Explique para ele, olha, esse medicamento não me fez bem. Eu tentei usar pelo período que a gente combinou e não deu certo. Outra coisa que a gente precisa pensar, será que não foi o efeito colateral? Às vezes o medicamento tem a resposta que eu quero, mas eu tenho um efeito colateral intolerável. Por exemplo, diminuiu minha ansiedade, mas eu fico me sentindo sonolenta, por exemplo. Todos esses contextos e pontos a gente vai avaliar em consulta e tentar entender. Mas é importante reforçar que não tratar a ansiedade é muito pior para o cérebro do que usar um medicamento, que é outro medo que as pessoas têm. Tá, mas e se o remédio der certo, eu vou ter que ficar usando por muito tempo, e aí o meu cérebro como é que vai ficar? O medo e a ansiedade são respostas ao estresse, e a gente precisa delas. Mas quando elas são desreguladas, elas podem nos trazer prejuízo. E os medicamentos, quando indicados, eles vão agir para controlar esse nível de resposta. É como se a gente fosse lá no cérebro e na nossa área responsável pela ansiedade, a gente desse uma reguladinha. O medicamento é esse regulador. Só que às vezes não vai ser de primeira. E às vezes não vai ser o medicamento que a sua vizinha, que a sua mãe, que a sua irmã tomou. Mesmo que quando a gente pensa em fatores genéticos, isso pode contribuir para uma melhor resposta. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que toma o X medicamento, pode ser que para mim ele seja ótimo também, e pode ser que não. Mas a gente não pode desistir do tratamento, porque apesar de efeitos colaterais, e todos os medicamentos, se a gente pensa em remédio para dor de cabeça, ele pode dar efeito colateral, então todos os medicamentos vão ter efeitos colaterais, mas assim, a gente sempre vai pensar risco e benefício. Tá, Júlia, mas aí quanto tempo eu tenho que esperar para saber se eu respondi ou não? Hoje em dia a gente tem feito essa avaliação cada vez mais precoce. Então a gente espera pelo menos 2 semanas. Se em 2 semanas a pessoa não tiver resposta nenhuma, a gente tenta ajustar a dose. Então não tive nenhum efeito colateral ruim, mas não tive resposta nenhuma. Então a gente tenta ajustar a dose, fecha pelo menos 4 semanas e aí avalia. Se não tem resposta, o que a gente já faz? A gente já pensa numa troca. Claro que a ansiedade é chatinha. Eu sempre falo, a ansiedade ela é chata, ela atrapalha a nossa vida e às vezes ela pode demorar até 3 meses para melhorar totalmente. Mas se eu não tiver resposta inicial nenhuma, eu já posso pensar numa troca de medicamento. E aí a gente tem diversas classes de medicamento que a gente pode usar, especialmente os inibidores seletivos, que são os principais medicamentos que a gente pode usar para ansiedade. Inclusive, há pouco tempo, num estudo mostrou que os principais medicamentos que são indicados para ansiedade são escitalopram, duloxetina, pregabalina e venlafaxina. Parece que dentre todos que funcionam, esses 4 teriam a nossa melhor resposta. E sim, os benzodiazepínicos, eles funcionam para ansiedade. Só que sempre a gente tem que pensar que o benzodiazepínico, ele não é um tratamento. Além disso, ele tem risco de dependência e tolerância. Então, por isso a gente que vai pensar em tratar com esses medicamentos que têm uma boa resposta, com melhor perfil de efeito colateral e deixar benzodiazepínico só em situações de crise, em situações pontuais, às vezes no início do tratamento. Tá começando algum medicamento para ansiedade? Conta aqui para mim qual é o medicamento que tu tá começando, qual é a dúvida que tu tem e sempre lembrando que aqui no canal tem todos os medicamentos para ansiedade, a gente tem os inibidores seletivos, os duais. Eu vou deixar aqui um card com a nossa série sobre medicamentos para você poder ver se tem alguns medicamentos que você tá tomando. E além disso, a gente também tem um vídeo sobre os transtornos de ansiedade, quais são os principais e explicando cada um deles. Te espero no próximo vídeo, não te acanha e comenta aqui.